Mito, religião, ciência e senso comum. Esse foi o tema da aula do CMSP de Filosofia do primeiro ano nessa semana. E eu vou trazer aqui uns esquetezinhos rápidos sobre esses temas para que a gente entenda um pouco melhor. Né? Começando pelo mito. Né? O mito ele vem como uma explicação para eventos de entidades, eventos da natureza, para ações de semideuses e deuses, de divindades de uma maneira geral, para a explicação do surgimento de comunidades, de civilizações, ou até do próprio mundo, do próprio universo. Né? Os mitos explicam de uma maneira não científica e não filosófica tudo isso. Né? O mito ele vem precedendo a filosofia, que é a pergunta, que é o questionamento. Né? O mito traz uma explicação que está estabelecido, né? Que fica uma explicação que fica estabelecida de uma maneira bem concreta. Né? Não que essa explicação seja mentira e nem que ela seja verdadeiramente uma verdade. Ela é simplesmente uma explicação. Né? O mito traz uma explicação. Cabe a você crer ou não nessa explicação. Né? Por exemplo, o mito da caverna, né, das pessoas que estavam presas na caverna e que não queriam sair e que só viam o mundo pela sombra que elas viam projetadas na parede da caverna. Ou o mito das divindades que são objeto de crença hoje, né, as divindades budistas, as divindades muçulmanas, as divindades judaico-cristãs, né, a ação dessas divindades, as ações das entidades, dos elementos, o sol, a lua, a chuva, os mitos explicam isso. Né? Muitas vezes são histórias que contam o início e tudo mais, isso são mitos. Né? A religião não é muito diferente do mito. Né? A religião é um objeto de crença. Né? E o objeto de crença não pode ser considerado uma mentira, muito menos uma verdade, porque existem pessoas que não acreditam naquela crença e também existem pessoas que acreditam piamente naquela crença. E nós temos que respeitar o direito de cada um acreditar ou não. Mas a religião também vem para fazer essa explicação meio mitológica das coisas e das ações divinas e das civilizações e de tudo que vem acontecendo e eles não tinham como explicar. Né? Então mito e religião estão num patamar parecido, né? Colocados como explicação para algo que aconteceu no mundo. A ciência é diferente. Por quê? Porque a ciência vem trazer a experimentação. Né? A experimentação é o que vai trazer a concretude da explicação científica. Se você experimenta, se você faz análise, se você comprova que aquilo é verdade ou não, né, a veracidade daquilo, você está fazendo ciência. Então, diferentemente do mito e da religião, e até do senso comum que eu vou falar depois, a ciência traz a experimentação, a ciência traz a concretude do fato. Né? Então nós temos diferenças. O mito é uma explicação, né, para algo que ainda não tem explicação, ou que não tem explicação científica. A religião é uma explicação no campo da fé, no campo da crença, para certas situações. E a ciência traz a experimentação e traz a concretude daquela verdade a partir da experimentação, a partir do teste científico, a partir do método científico. E o senso comum? Né? O senso comum é algo que está estabelecido e que as pessoas simplesmente praticam, sem que ninguém tenha colocado aquilo como uma verdade ou estabelecido aquilo e falado, olha, é desse jeito. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por exemplo, os ditos populares, né? Muitos ditos populares são engraçados até, mas são frutos do senso comum. Né? Muitas explicações para as coisas também são frutos do senso comum. Né? Para vocês terem ideia de como é o senso comum, como ele funciona, teve na aula do CMSP a explicação da história dos macaquinhos. Não sei se vocês viram no vídeo, mas eu vou rapidinho resumi-la aqui para vocês. Existiam 5 macacos perto de uma árvore. Né? E uma pessoa com uma mangueira esguichando água. E toda vez que um macaco tentava subir na árvore, esse cara esguichava água nos outros macacos restantes. Aí o outro tentava subir, o cara jogava água nos outros. Um tentava subir,
e o cara jogava água nos outros macacos. Então toda vez que um macaco tentava subir na árvore, o cara jogava água nos outros macacos. Isso gerou uma revolta nos macacos. Eles decidiram que cada vez que um macaco fosse subir na árvore, eles iam bater naquele macaco. Então, toda vez que tentavam subir na árvore, os outros macacos pegavam ele e davam um cacete nele, quebravam a cara dele. Aí o outro tentava subir, os macacos pegavam e batia. O outro tentava, eles pegavam e batia, até que eles entenderam que eles não podiam subir na árvore. Que eles não tinham condição de subir na árvore, porque senão eles iam apanhar. Né? Esses macacos ainda sabiam por quê que eles não podiam subir na árvore. Porque se eles subissem na árvore, o cara ia jogar água neles. Então, para não se molharem, eles batiam no macaco que tentava subir. Só que aí o cara começou a substituir os macacos. Ele tirou um macaco e colocou um outro que não sabia da história. Aquele macaco novo que chegou, logo queria subir na árvore. E os outros batiam nele como batiam no anterior. Então trocou-se um segundo macaco. E esse segundo macaco tentou subir na árvore e também apanhou. E assim sucessivamente se trocou todos os macacos, até que substituíram-se todos os macacos. E com todos os macacos substituídos, não tinha ninguém que sabia o motivo que eles estavam apanhando para subir na árvore. Nenhum dos macacos sabia por que ele apanhava. Por quê? Porque todos os macacos que sabiam o motivo já tinham sido substituídos. Eles só sabiam que quando alguém tentasse subir na árvore, tinha que bater nesse alguém. Só que eles não sabiam por que eles estavam apanhando, ou por que eles batiam. Por quê? Porque os macacos que sabiam disso já não estavam mais ali. Isso é o senso comum. O senso comum é exatamente assim. É quando você pratica uma coisa sem que você saiba por que ela é praticada, sem que você saiba de onde ela veio, sem que você saiba quem instituiu aquilo. Só sabe que ela existe, que ela está ali e que ela funciona daquela forma. Então, mito, ciência, religião e senso comum foi o tema da nossa aula do CMSP. E eu trouxe para vocês aqui uns sketchzinhos, umas explicações rápidas para que a gente entenda. Qualquer dúvida, me chamem no privado do WhatsApp ou perguntem no Google Classroom que a gente vai sanar na melhor forma possível. Beleza? Boa tarde.